Eu saí do Brasil em 2019 completamente perdida. E eu vou ser bem honesta com você. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu não sabia o que esperar. Hello everyone, welcome back. Se você é novo ou nova por aqui, sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal Thalita na Gringa, onde eu conto a minha transformação de vida nessa jornada de 6 anos morando fora do Brasil, aqui na Austrália, mais precisamente em Gold Coast. Como eu estava dizendo, eu realmente não sabia o que esperar quando eu cheguei aqui, e eu me arrisquei. Eu comecei a trabalhar em subempregos, né, como dizem. Eu fiz faxina, aí eu fui trabalhar como office boy, só que no meu caso office girl. Eu, né, fiz delivery, eu trabalhei em uma fábrica onde empacotava caixa. E esses trabalhos, eu não ficava pensando em quanto que eu ia ganhar, eu só precisava trabalhar para pagar as contas essenciais. Então a gente não podia escolher. Ali no começo é difícil a gente conseguir escolher emprego. Então a gente vai aceitando o que aparece pela frente, né? Como a maioria das pessoas que chegam aqui. E eu cuidei de cachorro, eu dei banho em cachorro, eu fiz vários tipos de trabalho, bem diferente do que eu, né, um dia pude imaginar. E nesse começo eu vivia sem saber como que eu ia pagar o aluguel na próxima semana. Porque aqui nós recebemos o salário por semana e a gente paga a maioria das nossas contas por semana também. Então aqui cada dia, é um dia após do outro, uma semana após a outra. No começo é perrengue mesmo, a gente muitas vezes não sabe como que vai pagar as contas, mas a gente sempre acha um jeito e a gente sempre consegue. Eu não sei se é a alma do brasileiro, da nossa cultura, mas eu acredito que tem um pouco, sim, da gente conseguir. Tem perrengue, tem desafio, a gente geralmente consegue enfrentar e passar por cima. Então houveram dias, semanas e meses instáveis, assim, ó, uma montanha-russa de emoções, emocional e também financeiramente. E além desses tipos de perrengue, houveram outros perrengues que eu posso contar em outros vídeos também. E eu acho que um dos maiores que eu posso contar aqui agora foi o momento da pandemia do Covid. Sim, eu estava morando em Sydney na época e foi assim um lockdown muito louco, muito repentino de qualquer lugar do mundo que você esteja assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você lembra muito bem deste momento, cada pessoa de uma maneira diferente. E antes de contar do meu perrengue nesse momento da pandemia, eu gostaria do seu like aqui no vídeo, que é muito importante para mim, para eu continuar produzindo conteúdo para vocês. E eu queria que você me deixasse um comentário de como está sendo esses dias criando uma mentalidade de crescimento. Porque esse é meu objetivo no final desses 10 dias, que você tire pelo menos 1% de uma mentalidade forte de crescimento e que você consiga prosperar com algum desses vídeos, se possível com todos que eu estou fazendo aqui. Então, se você puder deixar um comentário de algum insight, algum benefício que esses vídeos têm trazido, eu gostaria muito de ouvir de você um feedback. Então, voltando aqui para o assunto do meu perrengue na pandemia, que foi assim um caos, eu realmente fiquei preocupada como muitas pessoas. Muita gente perdeu emprego porque a área de hospitality, que é a área onde, né, garçonete, eventos, coisas assim que tenha muita gente junto, foi uma das áreas mais afetadas, porque nada abria, né, ninguém frequentava os lugares, e eu, na época, estava trabalhando na fábrica de empacotar as coisas, então eu não lidava com muitas pessoas, só com a equipe de trabalho, com os chefes, mas mesmo assim, era o setor logístico. E a logística também deu uma travada generalizada, porque produtos não entravam no país, produtos não saíam do país, e a logística, ela é o quê? É isso, é mercadoria, exportação e importação, é warehouse ali, fábricas, e o lugar que eu estava trabalhando era basicamente um estoque. E aí, meu chefe falou para mim que não estava tendo mais trabalho, porque ele não poderia continuar pagando o nosso salário, ele não queria ter esse custo, esse gasto, porque ali o dinheiro dele já começou a parar de girar da empresa. E aí ele começou a não me dar shift mais. Shift é como se fosse dia de trabalho. Então, se eu trabalho hoje, eu tive um shift, que a gente chama. E aí, eu falei, aí comecei a, né, correr atrás de procurar outros empregos e tudo mais. Aí, geralmente, a gente, o quê? Quando a gente tem esse desespero, a gente pega e vai fazer delivery, que é o que tá mais, assim, mais fácil da gente fazer. Aí eu fiz um aqui, um ali, mas quase dá pra viver só disso, né? E aí chegou uma hora que meu dinheiro tava acabando, eu falei, tá, eu tava mais acreditando que meu destino era meio ir embora mesmo, sabe? Porque uma penca de pessoas foram embora. E aí, para dificultar, o governo falou que se a gente não poderia arcar com os nossos custos de vida, que a gente deveria ir embora mesmo. Sim, muita gente precisou realmente ir embora por necessidade. E aí eu fiz uma coisa que muitas pessoas não têm coragem de fazer, mas era a minha única e última chance. Eu peguei, entrei no grupo do Facebook dos brasileiros em Sydney, quando eu morava em Sydney na época. Eu escrevi o meu currículo de A a Z. Eu escrevi tudo que eu era boa,
todas as profissões que eu já tinha trabalhado, todas as minhas skills. Então, eu basicamente me vendi as minhas habilidades e competências no grupo de Facebook dos brasileiros. Sim, eu botei a minha cara ali, porque era a minha última e única chance. Eu não tive vergonha mesmo, porque eu acho que a gente não tem que ter vergonha de pedir emprego, né? E aí, dito e feito, graças a Deus, eu recebi um inbox de um chefe brasileiro. Eles estavam recrutando para poder trabalhar de linha de frente do Covid, fazendo uma dedetização nos ônibus. E foi aí que eu consegui manter financeiramente, pagando minhas contas e tudo aqui. Foi a única coisa que me salvou. Eu sou muito grata a ele e a empresa, tudo, porque no momento do Covid, realmente, onde o bicho pegou ali, foi onde eu tive a saída de conseguir realmente ter uma estabilidade ali. E por incrível que pareça, foi um dos momentos da minha vida que eu consegui mais guardar dinheiro. Eu guardei muito, porque eu não gastava, né? Eu só recebia, eu gastava com o quê? Com aluguel e com o mercado, basicamente. E eu fiz muitas amizades, porque todo mundo basicamente estava na mesma. E a maioria das pessoas com quem eu trabalhei eram brasileiros. E essa empresa, ela estava tão lotada de gente querendo entrar, porque poucas coisas estavam funcionando, poucos empregos e poucas áreas estavam funcionando assim, né? De que era pessoalmente. Quem trabalhou em home office conseguiu, trabalhou, continuou trabalhando, mas e quem não teve a possibilidade de trabalhar em home office? Então, resumidamente, esse foi o meu grande e maior perrengue aqui, que a gente achou que ia durar meses, e infelizmente durou basicamente 2 anos aí, mas eu consegui firme e forte, eu passei, porque eu cheguei em 2019, estamos em 2025, então o tempo do Covid aí, da pandemia, eu passei assim um dia de cada vez. E o que eu quero trazer aqui é exatamente o fato de eu ter aceitado o desafio que, né, me foi proposto nesse momento tão difícil. E eu agradeci muito, eu fui muito grata de eu ter uma mentalidade forte. E eu percebi que nesses momentos, quando eu estava enfrentando desafios assim tão grandes quanto esse, eu consegui perceber que a minha mente começou a ficar cada vez mais forte. E é esse recado que eu quero deixar aqui para esse vídeo. Uma mente forte é uma mente que aceita qualquer tipo de desafio, porque se a gente enfrenta um desafio, a gente tem duas opções. A gente tem a opção de ganhar ou perder. Se a gente perder, a gente vai aprender com isso. E se a gente ganhar, maravilha. E os dois lados da moeda devem ser observados sempre. E uma das maiores dádivas da vida é a gente aceitar desafio. É gostar de desafio, porque quando a gente enfrenta desafio, a gente cresce, a gente prospera, a gente consegue ir muito mais longe. Porque a nossa mente, ela toda hora tá sabotando a gente. E quando a gente entende como que ela funciona, né? Você começa a criar consciência de como a sua mente te sabota, você consegue colocar ela no lugar e falar, peraí, por exemplo, nesse momento aí do Covid, eu poderia muito bem não ter postado em nenhum lugar e voltado pro Brasil. Estaria feliz hoje? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu quis tentar até o último minuto, porque uma coisa que eu acreditava muito é que aqui era o meu lugar. Eu tive essa crença de que eu deveria tentar até o último segundo, porque alguma coisa me dizia que eu não deveria sair daqui. Uma grande porcentagem foi realmente sorte, mas por outro lado foi um desafio que eu enfrentei e que eu consegui superar. Porque se eu não tivesse mandado aquela mensagem, postado aquilo, muita coisa teria mudado, né? E o mais importante de eu ter enfrentado isso foi que eu sempre penso em duas coisas. De se eu conseguir, eu vou ficar aqui, vai ser maravilhoso. E se eu não conseguir, eu vou voltar e vai ser maravilhoso também. Então, o recado que eu preciso deixar aqui é que, independente do desafio que você vai enfrentar ou esteja enfrentando, coloque as duas premissas e nunca enxergue a premissa de perder como realmente uma perda. Porque ela não é uma perda. Quando você coloca a premissa de perder, você tem que enxergar como uma lição, um aprendizado para você dar um step acima, porque você aprendeu. Você tá aqui, você errou, você aprendeu, você subiu. Você tá aqui, você errou, você aprendeu, entendeu? É isso que você tem que enxergar. Como uma mente forte, ela não enxerga fracasso, ela enxerga aprendizado. E uma frase maravilhosa que eu preciso deixar aqui para vocês é que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quem disse isso foi o Marco Aurélio, que é um importante imperador romano do estoicismo. E essa frase eu acho que resume muita coisa e ela é maravilhosa. Então, a sua felicidade, que é o que todo mundo busca e que todo mundo gostaria de ser feliz, ela depende da qualidade dos seus pensamentos, daquilo que você pensa. E eu sei que a gente não controla pensamento, eu sei que a gente não. Gente, vocês acreditam que a luz do ring light que eu tava usando, ela simplesmente resolveu parar de funcionar. Aí eu tô tendo que gravar aqui com outra luz. Ó, ele aqui, ó.
deixou na mão. Ainda bem que foi no final do vídeo, né, querido? E eu encerrei o vídeo com essa frase, porque eu quero que você entenda que a sua mentalidade pode mudar o rumo da sua vida.